boa tarde. Estamos começando mais um programa Trânsito Seguro, aqui pela TV Guarulhos. Programa Trânsito Seguro que traz aí novidades na área de trânsito, transporte e mobilidade. O programa vem para tirar dúvidas de trânsito. Então, se você está assistindo o programa, tem alguma dúvida de trânsito, envie para nós que a gente vai tirar dúvida. Com relação ao documento do veículo, se é de porte obrigatório ou não, com relação a algum acessório do veículo, enfim. Mande a pergunta para nós, que pode ser através do Facebook da própria TV Guarulhos, e através do meu Facebook também, facebook.com/Alessandro Ferro, Alessandro com 2 S. Você pode enviar também através do WhatsApp, que é 011 95819 1905. A gente começa aí falando das novidades na área de trânsito e também a gente vai abrindo para as perguntas, para as dúvidas de trânsito que forem chegando para nós aqui através das mídias sociais. Bom, a gente começa trazendo aí uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, é a última resolução que foi publicada recentemente, resolução 721, que ela trata sobre requisitos de proteção aos ocupantes de veículos em caso de impacto lateral contra barreira deformável. Então a gente tem uma imagem aí para mostrar, né, para falar por quê. A gente fala muito do carro lá de fora, né, o carro europeu, o carro, enfim, fabricado fora do país, que ele, sem dúvida, traz aí mais segurança para os ocupantes, né, com relação a impactos laterais, tem airbag que tem aquele carro que tem airbag cortina, né, que é na lateral, na coluna, enfim. E aí esta resolução, que foi publicada no dia 22 de janeiro agora de 2018, resolução 721, ela traz aí novos critérios para a fabricação de veículos nossos, né, veículos nacionais, que eles atendam padrões, principalmente a questão de colisões laterais, né? Ele tem que trazer uma resistência maior, como a gente mostrou nos ensaios, né, naquela imagem, na foto lá. Então eu vou ler algumas partes da resolução porque ela é um pouco extensa. Então ela traz assim: os requisitos constantes no artigo 2º da resolução aplicar-se-ão aos novos projetos de veículos produzidos ou importados a partir de janeiro de 2020. Então ela já não vai entrar já em vigor para os carros fabricados a partir desse ano. Então, a partir de 2020, né? E para todos os veículos em 1º de janeiro de 2023. E o artigo 2º ele cita aqui que a partir de 2020, os automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários nacionais e importados devem cumprir os requisitos. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, para estes tipos de veículos e para os demais a partir de 2023. Ficam dispensados aí do atendimento da resolução veículos de uso exclusivo fora de estrada, os jipes, né, esses carros que o pessoal faz, anda na lama, em trilhas, etc. Os veículos de uso bélico, ou seja, veículos das Forças Armadas, né? E os veículos resultantes de transformações de veículos sujeitos à homologação compulsória, cuja data de fabricação do veículo original, objeto de transformação, sejam aqueles estabelecidos no artigo 3º da resolução. Então, basicamente é isso. Eu acho que tudo que vem, né, para melhorar aí a segurança dos condutores e de passageiros nos veículos é importante. A gente vai avançando aí aos poucos. A partir de 2014, salvo engano, ou 2015, todo veículo fabricado no Brasil passou a ser obrigatório, né, as montadoras colocar airbag pelo menos no volante do motorista e o sistema de freio ABS. Isso ajuda, né, numa colisão. O ABS ele ajuda aí, até evita mortes, né? Tem um estudo que aponta o uso do cinto de segurança combinado com o airbag numa colisão, ele reduz até 80% dos óbitos. Então, o cinto a gente já não tem mais nem o que discutir, né? Ele realmente salva vidas. E trabalhando em conjunto com o airbag, ele diminui aí os óbitos também e até mesmo lesões, tá? Bom, a gente continua e já tem participação aqui. O Mauro não fala de onde que é, apenas o nome, Mauro. Ele diz assim: pretendo viajar com meu filho
e minha esposa em um veículo HR da Hyundai. É permitido? Bom, permitido ele é. O que acontece? As resoluções que tratam do assunto, no caso a resolução 277, tem a 391, foram passando por alterações. Elas tratam da seguinte forma: quando o veículo não tem assento traseiro, você pode transportar a criança no banco dianteiro. Só que ela traz alguns, talvez, né, a palavra correta talvez não seja nem essa, mas traz alguns conflitos. Poxa, você vai ter que colocar o seu filho, por exemplo, o cinto de 3 pontos que fica do lado da porta, né, do lado do passageiro, você vai ter que afixar o dispositivo de segurança, lá a cadeirinha, né, o bebê conforto, ou o buster, que é o assento de elevação, você vai ter que afixar no lado do lado da porta. Então, vamos colocar aqui, você, esposa e filho, você dirigindo, a esposa no meio e o filho preso lá no dispositivo de segurança do lado da porta. É um pouco incoerente você imaginando isso de bate-pronto. Você fala, pô, a criança vai ficar desprotegida do lado da porta, mas é onde o cinto de segurança tem o terceiro ponto lá que fixa melhor do que só o subabdominal, que é só na cintura. Tá? É isso que a resolução ela traz aí. Agradeço, o Mauro não disse de onde é, mas você deve, a forma correta é essa. Mesmo assim eu vou transportar no meio. Está sujeito à infração? Está sujeito à infração. Aí você tem que tentar justificar lá para o agente que está fiscalizando que você está transportando ali, que é o mais seguro. Vamos ver se tem alguma pergunta no WhatsApp. Bom, por enquanto não recebemos pergunta no WhatsApp. Se você quiser mandar pergunta através do WhatsApp, 011 9 5819 1905, tá ok? A gente continua e agora a gente vai para a dica de trânsito. Você que tem o hábito, né, o costume de colocar as pernas no painel, no caso o passageiro, né? Não faça. A gente já viu inúmeros acidentes, né? Eu, como sou profissional da área de trânsito, já até atendi ocorrência desse tipo. Vou pedir para o diretor colocar aí a primeira imagem. Então, tem algumas pessoas que têm esse hábito de colocar os pés em cima do painel. Eu não vou colocar aqui imagens, é óbvio, né, de acidentes reais e até de vídeos pós-acidente, porque é desnecessário, né? A gente falando já dá para ter uma noção. Mas a próxima imagem, ela mostra aí o que acontece com o passageiro que está com os pés no painel. E se houver uma colisão do veículo e o acionamento do airbag, o que vai acontecer com esse passageiro? Óbvio que ele vai ter lesão aí, na parte de cintura para baixo, pernas, enfim, quadril. Então, não faça isso, não coloque os pés no painel durante a condução do veículo. É muito perigoso, muita gente se machuca, já teve casos até de óbito, porque a pessoa estava com os pés sobre o painel, tá ok? A gente continua, vamos falar agora do nosso apoiador cultural, a empresa Lazzarini Portaria e Limpeza. Essa empresa ela já está no ramo de portaria, limpeza e monitoramento já há bastante tempo, né? Então, a gente ser bem recebido na nossa empresa é de extrema importância. Já dizem que a entrada da nossa casa já mostra como que é o interior, né? Então, a Lazzarini Treinamentos, ou melhor, Lazzarini Portaria, Limpeza e Monitoramento, ela trabalha com profissionais com perfil de acordo com o que você necessita. Treinamento dos funcionários, padrão internacional, garante discrição, eficiência e privacidade em edifícios e condomínios. Para você que também tem uma empresa que precisa fazer uma faxina, grande empresa, supermercado, enfim, um condomínio, precisa de um faxinão após uma reforma ou mesmo após obra, você pode contratar lá que você vai ficar totalmente satisfeito. Você pode entrar em contato com a Lazzarini Portaria, Limpeza e Monitoramento através dos telefones 011 2308 9074, 2308 9076. Pode pedir uma proposta através do e-mail lazzarinigroup.com.br, como mostra na imagem lá no banner, a gente passou para vocês, tá ok? A gente continua, você pode participar mandando a sua pergunta através do facebook.com/Alessandro Ferro e também pode mandar pergunta através do Facebook da própria TV, facebook.com/
TV Guarulhos. A gente recebe outra pergunta aqui no meu Facebook, que é o Antônio Carlos, ele fala que é do Jaçanã. Bom, Jaçanã é aqui do lado, é bem pertinho, né? Ele pergunta o seguinte: quantos dias um veículo 0 km pode circular sem placa? Importante essa pergunta, interessante. Muita gente, às vezes, ela desconhece, né? O despachante, o Detran. Mas assim, você pode transitar sem as placas de um veículo 0 km por até 15 dias a partir da data de carimbo de saída da concessionária. Então, você pegou o carro 0 km na concessionária sem placa, eles vão ter um carimbo de saída. 15 dias corridos a contar dessa data. Tem resolução do Conselho Nacional de Trânsito que trata do assunto, resolução 269. Agora, muita gente fala assim, alguns especialistas da área de trânsito, ele interpreta o seguinte: a resolução 269, ela permite que você transite 15 dias sem placa da concessionária até o órgão de trânsito para emplacar. Aí aquele camarada que fiscaliza, muitas vezes ele tem o entendimento seguinte: bom, final de semana, órgão de trânsito não funciona para emplacar veículo, né? O Detran não abre para emplacar veículo no final de semana e feriado. Ou então esse condutor não poderia estar dirigindo esse veículo, mesmo que tenha 2, 3 dias que ele pegou o carro. Entendimento de alguns especialistas na área de trânsito. Ele está certo ou está errado? Não. Entendimento dele, porque a resolução nos deixa claro. Ela dá margem para a interpretação. Ela diz que você pode andar 15 dias sem placa da concessionária, é o período que você tem para se deslocar até o órgão de trânsito, ou até seu município de domicílio também. Tá ok? Agradeço a pergunta aí do Antônio Carlos, é do bairro do Jaçanã. Nós temos uma outra pergunta do grande amigo aí, Eduardo Gombi, o pessoal que está curtindo, participando, assistindo o programa, o pessoal lá do serviço. Ele pergunta o seguinte: quadriciclo precisa de placas? Muita gente não sabe, né? Fala, quadriciclo, guidão, equipar a moto, na verdade não é bem assim, a regra não é essa. Artigo 115 do Código de Trânsito, ele traz as obrigações, quais veículos que precisam ter placas, né? Aí nós vamos ler, ou melhor, ela trata de placa para veículos de 2 e 3 rodas. Ela diz o seguinte, vamos lá, ela traz assim, artigo 115, o veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseiras, sendo esta lacrada em sua estrutura. Aí a gente vai lá, os veículos de representação, os tratores, os aparelhos. Aí o parágrafo 6º do artigo 115 do Código de Trânsito diz assim: os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados da placa dianteira. Então o quadriciclo, ele além de ter que ter a placa traseira, ele também tem que ter a placa dianteira. Se não tiver, sujeito aí a remoção do veículo ao pátio. Inclusive a utilização de capacete. Um grande abraço. Aí os amigos, Eduardo Gombio, eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou esquecer. Aí vai falar, pô, você não falou meu nome. Mas um grande abraço a toda a equipe aí do GT do CPTran, profissionais de alta qualidade, hein? A gente continua e agora a gente vai falar, vamos lá. Vai falar não, na verdade todo programa a gente coloca um vídeo de lançamento de um carro nacional, mas vídeo antigo. A gente vai ver aí o lançamento do Chrysler Esplanada nos anos 50. Depois a gente comenta mais. Vamos mostrar como se faz automóvel. Pegue um motor Poçano de maior aceleração. A parte mecânica deve ser robusta. Uma suspensão macia e firme, própria para o Brasil. Faça o interior luxuoso e confortável como sua casa. Ao criar as linhas, seja audacioso. Mas também cauteloso. Submeta-o aos mais terríveis testes do mundo em Detroit. Depois dê a ele a maior garantia do Brasil. Só então coloque seu nome no carro. Ele merece. Bem, garota, é apenas equipamento opcional do Esplanada Chrysler. Então tá aí, um comercial antigo, o pessoal gosta, já fazia isso no antigo programa, nos outros programas, e pra gente relembrar aí, né,
como que eram feitos os comerciais naquela época, né? Hoje o pessoal parece estar se conscientizando e não está vendendo só velocidade, só luxo, né? Tem que vender segurança também. Então, na hora de comprar um carro, a gente tem que se atentar para esses itens de segurança que são muito importantes. A gente recebe mais perguntas aqui. É o Marvin de São José dos Campos. Marvin, diferente esse nome. Ele pergunta o seguinte: o guarda me parou e fez eu tirar a moldura da placa da minha moto. Ele poderia fazer isso? Com certeza, Marvin. A placa do veículo ou da motocicleta, ela tem que ser vista em sua totalidade. A partir do momento que você coloca uma borda, muita gente até questionava isso no passado, mas saiu da concessionária já com esse acessório. Nem tudo que a concessionária coloca necessariamente saiu da fábrica. Hoje as concessionárias, muitas delas terceirizaram o serviço de acessório. Então, às vezes você coloca um isso-filme, um som no seu carro, de uma loja que tem fora, que montou um posto lá dentro. Então a placa, a moldura de placa, se ela cobrir a borda da placa, ela não é permitida. É proibido, caracteriza uma infração de trânsito do artigo 221 do Código de Trânsito, que é a placa em desacordo. Ah, mas o policial pode prender minha moto por causa disso? Se você não sanar, né, você vai, no caso, você retira lá a moldura, ele vai só te autuar, esse é o procedimento correto, ele te autua e libera, tá ok? Então, a moldura, ela não é permitida se ela cobrir a placa. Só aproveitando esse gancho, o pessoal fala, ah, mas eu posso colocar um reforço por trás? Se esse reforço não comprometer, né, a sua totalidade, não cobrir a borda da placa, ou se você não afixar parafuso que faça confundir, enfim, um pingo, ou fechar uma letra C, por exemplo, não tem problema, tá? Aproveitando, continuando esse assunto, cuidado, muita gente às vezes leva o carro no lava-rápido ou a moto, e o produto que aplicam no lava-rápido, ele faz a placa ir descascando. Isso caracteriza infração de trânsito também. Então mantenha sempre em ordem aí, e limpa e visível a placa do veículo. Tá ok? A gente continua. Próxima pergunta que chega aqui para nós. A gente está indo para um lado para o outro aí, né? A gente está logado no meu Facebook, no Facebook da TV, e tem mais o Instagram. Vamos lá. A gente recebe aqui uma outra pergunta no Facebook. Ana Clara não fala de onde é. Ela diz assim: recebi pelo correio uma multa por falta de licenciamento. Ela afirma: realmente meu carro não está licenciado, mas não fui parada. Essa multa pode ser feita? Bom, a multa de falta de licenciamento, ela não pode ser aplicada com o veículo em movimento, tá? Tem o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, da Resolução 561 de 2015, ele traz lá quais são as infrações de trânsito que podem ser confeccionadas com o veículo em movimento, ou seja, qual aquela que o agente policial não precisa te parar e quais as infrações que ele não precisa parar, ele pode fazer sem abordagem. Então, cada infração de trânsito, ela traz um desmembramento e ela diz qual que é a ação lá. O policial pode fazer autuação em movimento? Sim, não, só mediante abordagem. Então, essa específica de falta de licenciamento, para ser aplicada hoje, né, a partir da publicação da Resolução 561, ela tem que ser, o veículo tem que ser parado, tem que ser abordado, tá ok? Bom, a gente continua. Diretor, quanto tempo para fechar o nosso primeiro bloco? 7 minutos? Você está indo direto? Tá tocando direto? Tá. Então vamos lá. A gente vai agora falar aí do nosso outro apoiador, né? Faz o nosso apoio cultural no programa, que é a editora Letras Jurídicas. Bom, a editora Letras Jurídicas é uma parceiraça nossa aí, já desde um tempo já vem divulgando os seus produtos, que aliás a gente mostra aí, tem o Código de Trânsito Brasileiro, escrito aí, editado, né, pelo Júliver Modesto de Araújo, que é capitão da Polícia Militar, trabalha no policiamento de trânsito, e hoje a gente segue aí, né, as doutrinas do capitão Júliver. Ele escreve, a editora Letras Jurídicas, ela publica aí o material do capitão Júliver. Editora Letras Jurídicas e Letras do Pensamento, eles estão há 16 anos no mercado editorial e livreiros do país. Eles são especializados em publicações jurídicas e em literaturas de interesse geral.
Você pode até escrever, se você quiser escrever um livro, pode procurá-los lá. Eles atendem de segunda a sexta, exceto aos feriados, das 9 às 18h30. Telefone 3107-6501. Tem o celular, o WhatsApp, né? 99352-5354. O site letrasjurídicas.com.br. Um grande abraço aí a toda a equipe lá da editora Letras Jurídicas. Bom, vamos lá. A gente continua. Semana que vem a gente vai estar entrevistando aqui no programa a deputado Keiko Ota. Deputado Keiko Ota, ela é uma deputada federal, ela é daqui de São Paulo e ela é autora da Lei 13.546. A Lei 13.546, muita gente confundiu essa lei, aliás, achando que pelo simples fato de você ser abordado e dirigindo sob efeito de álcool, você poderia já ter a sua pena aumentada caso você fosse flagrado, né, dirigindo alcoolizado. Na verdade, essa lei, ela altera alguns artigos do Código de Trânsito, artigo 291, 302, 303, ela muda o que, basicamente? Você matou alguém no trânsito, e você estava sob efeito de álcool, a sua pena poderá ser aumentada. Existe já alguns especialistas na área de trânsito que dizem que essa lei talvez ela até piore aí a questão de quem está respondendo pelo crime, tá? Mas aí a gente vai deixar para discutir isso na semana que vem, que a deputada vai estar aqui, já confirmou, né? E aí a gente vai falar melhor sobre essa questão. Bom, a gente vai colocar o nosso outro vídeo de lançamento de outro carro antigo. Vamos ver então quando foi lançado o Fusca 1965. E detalhe, com teto solar. Este é o novo Volkswagen. Vamos conhecer as novidades? Mudou o pisca-pisca. Ficou maior, mais visível. A lanterna traseira foi redesenhada. O botão da fechadura não cede mais quando você abre a porta. Agora veja os encostos dos bancos dianteiros. Foram redesenhados. Mais espaço e conforto para quem viaja atrás. E veja esta bossa nova. O encosto reclina. Dá até para levar uma pequena mudança. E o que é isto? É o teto solar. Bom, não é mesmo? Agora você pode escolher seu Volkswagen com ou sem teto solar. E o novo sedã agora vem com trava na direção. Vá conhecer pessoalmente todas as novidades da linha Volkswagen nos revendedores autorizados Volkswagen. Então tá aí, mais uma propaganda antiga. Eu aprendi dirigindo um Fusca, né? Estas imagens devem ser... Opa, tá acionando sozinho aqui o celular. Eu aprendi dirigindo um Fusca, aliás o Fusca qualquer um arruma, né? Dizem que se o cara tiver um alicate e um arame, você não fica na mão, você sai andando aí sem problema nenhum. Bom, a gente recebe uma nova pergunta aqui, uma dúvida de trânsito. O Roberto, ele fala que é do Picanço. Picanço acho que é em Guarulhos mesmo, né? É bairro de Guarulhos, Lucas? É isso aí. Ele pergunta se o retrovisor segue alguma regulamentação com relação ao tamanho. Tirei os originais da moto e coloquei 2 pequenos. Tem problema? Então, é uma outra situação. Tem uma resolução que ela vem para acertar tudo isso. Ela vai trazer padrão de tamanho, reflexão, ângulo, ela traz todo um desenho lá. Agora é assim, é uma questão que também fica um pouco na interpretação e entendimento de cada um que fiscaliza. Eu entendo assim, se você montar na motocicleta, subir na moto, o agente que fiscaliza, ele estiver na posição de condução da moto, e o retrovisor é aquele bem pequenininho que alguns colocam, e ele olhar e não conseguir perceber que ele não tem eficiência nenhuma, eu entendo que cabe uma autuação, uma infração de trânsito, poderia, né, ser aplicada. Alguns contestam e não concordam, mas a gente respeita a opinião de cada um. Poderia caracterizar infração do artigo 230, inciso 9, salvo engano. Eu vou ler para vocês aqui. O artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito, ele diz assim: conduzir o veículo
sem equipamento obrigatório ou estando esse ineficiente ou inoperante. Você tem o equipamento obrigatório, porém ele está sendo ineficiente, ou seja, ele não tem a mesma eficácia de fábrica, né? Então, colocou de enfeite. Alguns usam o retrovisor e dobram, fecham ele. Aí você está usando ele inoperante, cabe autuação também. E a falta dele, de um deles ou os dois, caracteriza infração de falta de equipamento obrigatório. O diretor já levantou a mão, diz, a gente já está chegando bem no finalzinho. Dá tempo de colocar o último vídeo ainda, ô, diretor? Então a gente vai mostrar um vídeo e depois a gente comenta. Bom, a gente não precisa nem comentar muito, né? Os números dos acidentes sobem cada dia mais por conta do uso do celular. Teclar, muita gente fala, o simples fato de você estar dirigindo, se você estiver hoje com as mãos no volante segurando o celular, caracteriza infração de trânsito. Teclando também, falando, não precisa nem comentar. Então, celular não use durante a condução do veículo, muito perigoso. Para você que vai aproveitar o feriado de amanhã, né? No caso, o feriado para a cidade de São Paulo, feriado do aniversário de São Paulo, cuidado, se for pegar a estrada, use o cinto, se chover, ande numa velocidade mais reduzida, lembrando o farol e etc, tá bom? Bom, agradeço a participação de todos, o programa Transseguro volta a semana que vem, tchau, tchau, um abraço a todos.